Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022, e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de aprofundamento na metafísica das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje nós estamos na lição 320, que termina e encerra o ciclo de 10 lições do tema o que é o julgamento final, o juízo final, né? Então, essa lição, ela diz pra gente: meu Pai dá todo o poder a mim. Meu Pai dá todo o poder a mim. O Filho de Deus é sem limites. Não há limites para a sua força, a sua paz, a sua alegria e para nenhum atributo que o Pai lhe tenha dado na sua criação. O que é a sua vontade, junto com o seu Criador e Redentor, não pode deixar de ser feito. A sua vontade santa jamais poderá ser negada, porque o seu Pai ilumina a sua mente e coloca diante dela toda a força e o amor que há na terra e no céu. Sou aquele a quem tudo isso é dado. Sou aquele em quem habita o poder da vontade de meu Pai. A nossa oração. A tua vontade, quer dizer, a vontade do Pai, né? Pode fazer todas as coisas em mim e depois estender-se também ao mundo inteiro através de mim. Nada limita a tua vontade, e assim todo o poder foi dado ao teu filho. Quem é o filho? Sou eu, é você, né? Lembrando que amanhã nós damos início à temática de número 11, o que é a criação, né? Vamos ler juntos agora o texto, o que é o julgamento final, né? E aí nós encerramos essa temática com a lição de hoje. A segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus esta dádiva: ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso e que o que é verdadeiro jamais mudou. E é esse o julgamento no qual a percepção chega ao fim. Em primeiro lugar, vês um mundo que aceitou isso como verdadeiro, projetado a partir de uma mente agora corrigida. E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa, e em seguida desaparece com a sua meta realizada e a sua missão cumprida. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação, pois vê o mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito, sem causa e agora sem função na visão de Cristo. Ele simplesmente se desvanece no nada. Ali nasceu e ali também termina. E todas as figuras de sonho em que o mundo começou se vão junto com ele. Os corpos agora são inúteis e, portanto, se desvanecem, porque o Filho de Deus é sem limites. Tu, que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita esta verdade santa. O julgamento de Deus é a dádiva da correção que ele concedeu a todos os teus erros, libertando-te deles e de todos os efeitos que algum dia pareceram ter. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, da volta à paz, à segurança e à felicidade, e à união com a tua própria identidade. O julgamento final de Deus é tão misericordioso quanto cada passo no plano que ele designou para abençoar o seu filho e chamá-lo de volta à paz eterna que compartilha com ele. Não tenhas medo do amor, pois só ele pode curar toda a tristeza, enxugar todas as lágrimas e despertar gentilmente do seu sonho de dor o filho que Deus reconhece como seu. Não tenhas medo disso. A salvação pede que lhe deis as boas-vindas, e o mundo aguarda que aceites isso com contentamento, pois isso o libertará. Esse é o julgamento final de Deus. Tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto teu Criador, completamente imutável e para sempre puro.
Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu pai, e tu és o meu filho. Muito bem, meus queridos. Então, olhem essa lição aqui, que coisa de maluco, né? Meu pai dá todo o poder a mim, né? Então, sou eu, somente eu, é somente você e você apenas que temos esse poder ilimitado de fazer bagunça nas nossas vidas. Não é interessante isso? Né? E aí, a nossa heroína, ela tá aqui com um cetro na mão, com uma estrela na ponta, o cachorrinho e o Espírito Santo posado no braço dela, gente. Olha esse Espírito Santo. Olha que desenho fofo. Cara, esse Espírito Santo é maravilhoso. E normalmente, o Espírito Santo tá de bico aberto, tá? O que quer dizer que ele tá falando com ela, né? Então, o Espírito Santo tá lá, ó. Tá bem aí, ó, no seu ouvido, e você não escuta. Ou então você escuta e fala assim, não é o Espírito Santo que está falando isso para mim. Ou então você escuta e fala assim, tá, Espírito Santo, depois eu faço isso. Agora não. Me deixa, né? Vamos aos comentários do Tom Wakechild no livro A Course in Miracles, Workbook for Dummies, tá? Todos os atributos que pertencem a Deus foram dados à criação de Deus e, portanto, você é verdadeiramente ilimitado. Todos os atributos que aparentam limitar o Filho de Deus são a criação do ego e apenas existem dentro da mente dividida, que percebe a si mesma como estando separada de Deus, a sua fonte. Deus e o meu ser maior compartilham uma única vontade, que é a vontade de Deus. Quando nós pensamos os pensamentos de Deus, nós co-criamos com Deus e estendemos a verdade de que apenas o amor é real. No tempo, assim como no céu, no paraíso, a vontade de Deus deve ser feita. Você livremente escolheu permitir que Deus viva em você, de forma que você possa ser o poderoso conduíte de Deus para o Cristo. O que ele quer dizer isso? Quando nós nos tornamos esse conduíte, né, que é o que o mestre Osho chamava de bambu oco, então Deus pode fluir através da gente. E nessa individualização, entre aspas, nós temos essa consciência crística, tá bom? Através do seu pequeno eu, você não pode fazer nada, mas através do seu eu maior, do seu ser maior, Deus pode fazer qualquer coisa. Então, o seu eu não pode fazer nada. Deus, através de você, pode fazer tudo, tá? Essa é a essência da mensagem. É por isso que ele diz pra gente: meu Pai dá todo o poder a mim. Porque se todo o meu poder vem da minha consciência crística, e a minha consciência crística já está aqui para mim, para que eu me abra para recebê-la, né? Então, Deus já me deu todo o poder. Se eu não estou fazendo uso do poder que tenho, ou se eu estou fazendo um uso equivocado do poder que tenho, aí é comigo, não é mais com Deus, tá? Porque quando a gente desceu aqui para a terceira dimensão, veio brincar no playground do ego, ainda assim Deus colocou a voz por Deus dentro de nós, né? E, enfim, o que nos impede de fazer uso desse poder que Deus nos deu é o nosso ego, né? Que insiste em falar da nossa pequenez, tá bom? Então, vamos aos comentários do Dr. Kenneth Wapnick. Esta afirmação é outra reinterpretação de uma frase bíblica que Um Curso em Milagres faz. No Novo Testamento, Jesus diz: toda potestade me é dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. O que significa que Deus deu a Jesus todo o poder e não a ninguém mais.
poder é seu porque ele é o Filho de Deus. No curso, Jesus nos fala de que Deus, sim, dá todo o poder ao seu Filho, mas nos fala também que todos nós somos os seus filhos. No princípio dessa lição, Jesus se refere ao fato de que o Filho de Deus é ilimitado, mas no sistema de pensamento cristão do ego, a filiação de Deus é limitada, porque somente há um Filho verdadeiro e os demais são adotados, né? E nós somos adotados. Então, de acordo com deixa eu ver a palavra que ele usou aqui, né? De acordo com o sistema de pensamento cristão do ego, só Jesus era o Filho de Deus. De acordo com o sistema de pensamento do Espírito Santo, todos nós somos o Filho de Deus, tá? E, portanto, herdamos todos os atributos de Deus. E a diferença entre nós e Jesus é que Jesus estava consciente disso. Jesus ouvia apenas a voz do Espírito Santo, a voz que fala por Deus, ok? E Jesus, em Um Curso em Milagres, ele nos diz que ele é o nosso irmão mais velho. Mas ele diz pra gente o tempo todo que a filiação divina inclui a todos, né? Inclusive aquelas pessoas que em grande ilusão estão causando muito mal para os outros, né? Aceitamos essa condição de segunda classe, né, que é colocada lá na Bíblia, como verdadeira e a projetamos para fora, vendo a todos como mais limitados que nós, o especialismo que forma o núcleo do poder do ego, né? Então a gente se exclui da filiação, o ego nos exclui da filiação, a programação do ego nos exclui da filiação, e a gente fica buscando se comparar, né, uns com os outros. Ah, esse é pior do que eu, aquele é melhor do que eu, olha, eu não tô tão mal, olha, o outro tá numa situação muito pior do que eu deveria aqui estar agradecendo, né? Jesus fala muito disso no Curso em Milagres, né? A força do ilimitado de Deus é a resposta a todos os problemas que são percebidos aqui. Aí ele vai citar o texto. A unidade que existe entre o Criador e a criação constitui a tua plenitude, a tua sensatez e o teu poder ilimitado. Este poder ilimitado é a dádiva que Deus te faz, porque isso é o que tu és. Não há circunstância na qual não se possa usar como resposta, a qual não possa se utilizar como resposta, nem problema que não seja resolvido dentro da sua misericórdia luz, né? Então, dentro do sistema de pensamento do Espírito Santo, todas as situações vão ser utilizadas como respostas, né, nas nossas vidas, todas as circunstâncias, né, vão ser fontes de aprendizado, né? Não há nenhum problema que não seja resolvido dentro da sua misericordiosa luz. Quer dizer, no momento em que eu vou ao encontro da minha mente certa, no momento em que eu encontro a voz que fala por Deus dentro de mim, não há circunstância que não possa ser utilizada como resposta e nem problema que não seja resolvido dentro da sua misericordiosa luz, tá? E aí, terminando aqui o parágrafo 1. Seguindo com a lição 319, a de ontem, não é arrogância, senão a humildade que afirma que este poder não está somente em mim, um indivíduo que submete aos demais. Este é o poder de Cristo, o Filho uno de Deus, tal como ele o criou. E eu sei que o poder é verdadeiramente meu quando compartilho a sua força e o seu amor com o mundo. Aí ele cita o texto. Usar o poder que Deus te deu, como ele, Deus, quer que seja usado, é algo natural. Não é arrogância ser como ele te criou, nem fazer uso do que ele te deu como resposta a todos os erros do seu filho para assim liberá-lo.
mas sim é arrogância desprezar o poder que ele, Deus, te deu e escolher um insensato desejo em vez daquele do desejo, né, que a sua vontade dispõe. Vontade aqui falando da vontade de Deus, tá? Parágrafo 2. Quando a minha mente está curada, o Filho de Deus é uno. E como as ideias não abandonam a sua fonte, o mundo também é uno comigo. Então, o mundo também é curado. Quando a minha mente é curada, o mundo também é curado, certo? Final do parágrafo 2. O final do poema de Helen, chamado O Junco Cantor, expressa muito bem essa unidade do pai e do filho. Que santos são os meus passos que somente vão fazer a vontade de Deus, cujo filho sou eu. E quão para sempre perfeita é a minha vontade, que não está separada em nenhum sentido da sua, quer dizer, da vontade de Deus. Esse trechinho que eu acabei de ler é do livro As Dádivas de Deus, né? Então, gente, essa lição, ela vai nos falar hoje sobre o nosso poder de criarmos as nossas vidas, né? De chamarmos a nossa consciência aquilo que está dentro das nossas mentes. E aí a grande questão é, eu vou criar a minha vida a partir dos pensamentos que eu compartilho com Deus, ou eu vou criar a minha vida a partir dos pensamentos do sistema de pensamento do ego, né? Essa é que é a grande questão. Não é mesmo? Então, o que acontece? Vamos imaginar, né, que, usando um termo assim bem nova era, que nós estejamos aqui num holograma que nos oferece, que é a 3D, que é a Matrix, que é o metaverso, e esse holograma, ele nos oferece a possibilidade de a gente ser qualquer coisa que nós desejamos ser, ou desejemos ser, para ficar mais bonito, né? Qualquer coisa. Viver em qualquer época, experimentar um corpo de qualquer sexo, experimentar a riqueza, a abundância, experimentar o amor, experimentar bons relacionamentos. Eu tô aqui na Matrix, né? Tô lá no paraíso, do início lá do Gênesis, né? E como é que eu, digamos assim, como é que eu escolho o que eu vou experimentar? Eu escolho o que eu vou experimentar através da projeção, tá? Então, eu vou projetar o conteúdo da minha mente, seja ela certa ou errada, seja eu estando na minha mente certa ou estando na minha mente errada, eu vou projetar o conteúdo da minha mente. Esse conteúdo vai aparecer na Matrix, no metaverso, né, na minha timeline, e eu vou percebê-lo. Ele está vindo para mim. E eu vou interagir com esse conteúdo, né? Então, dando continuação ao que a gente falou no dia de ontem, a gente lembra que enquanto nós estamos nos fixando na dor, no sofrimento, na raiva, no ódio, na pobreza, na miséria, na crítica, no julgamento, vai ser isso que nós vamos projetar e vai ser isso que nós vamos perceber de volta. Todos de acordo, né? A Louise Hay, eu acho até que eu falei isso no vídeo do ano passado. A Louise Hay, ela tem uma frase que eu adoro. E ela diz assim, eu sou o poder no meu mundo, né? Então, meu pai me dá todo o poder. Meu pai me dá todo o poder sobre o meu mundo, né? O mundo lá do meu vizinho é o mundo do meu vizinho, mas sobre o meu mundo eu tenho todo o poder.
Ah, mas você e o seu vizinho não repartem uma experiência coletiva? Sim, nós repartimos uma experiência coletiva, isso sim é verdadeiro. Mas também vai ser diferente a forma como eu vou reagir à experiência coletiva da forma que o meu vizinho vai reagir à mesma experiência coletiva. Eu vou ter a minha percepção e ele vai ter a percepção dele. E, eventualmente, se eu me treinar, e essa experiência coletiva for uma experiência desagradável, desafiadora, eu não vou participar dela, tá? Eu ontem ou anteontem eu comentei com vocês que eu tinha começado a ouvir um podcast da Cristina Cairo e ela falou de um negócio muito legal, que são as paralelas dimensionais, né? Então, na nossa, entre aspas, realidade, aqui na Matrix, aqui no metaverso, nós temos as chamadas paralelas dimensionais, né? Ah, como é isso, Jaque? São as nossas escolhas, são as nossas vibrações, né? Então, você vai ter realidades paralelas acontecendo. Eu vou estar numa, o meu colega de trabalho vai estar noutra, o outro colega vai estar numa outra, né? E isso é muito interessante, inclusive no sentido de trazer para a gente um olhar mais positivo a respeito dos acontecimentos que estão se desenrolando hoje no nosso país, e a gente já já vai orar por conta disso, tá? Não se preocupem. Então, assim, existem universos paralelos, gente. Existem realidades paralelas, né? E o nosso objetivo aqui, com esse trabalho de Um Curso em Milagres, é elevar a nossa vibração mental. É a gente, a cada dia mais, alcançar esse estágio de amorosidade, de mente certa, de ficar no momento presente, de se conectar com a paz, de se conectar com o que é bom. A gente já sabe que é assim que a gente salva o mundo, né? A gente não precisa fazer mais nada. Nós só precisamos modificar as nossas mentes. Nós só precisamos nos lembrar daquela lição que a gente já estudou, que é: eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo, né? A gente já estudou isso, né? Eu acho. Se a gente não estudou esse ano passado, seguramente a gente estudou, né? Então a gente precisa se lembrar disso. Nós precisamos ser uma força de luz, de cura, de contribuição para os nossos semelhantes e para o nosso mundo. Ah, Jaque, mas como é isso de universos paralelos? É assim, está acontecendo uma determinada manifestação desafiadora e você miraculosamente é tirado daquela paralela dimensional. Você sai mais tarde do trabalho, você tem algum pequeno atraso, ou você acordou muito cedo e saiu mais cedo, ou o telefone te tocou e te atrasou, tá? É mais ou menos isso, né? Por quê? Por quê? Perdão. Porque aquela manifestação coletiva, ela sim está disponível para você, mas você não está alinhado com a energia dela. Ela está disponível no sentido de que você vai tomar conhecimento dela, tá? Mas ela não está, você não está alinhado naquela energia desafiadora dela, naquela energia densa que manifesta aquele desafio, tá? Então, eu acho que é a maneira mais simples de eu explicar isso para vocês, tá bom? Eu poderia entrar nos desdobramentos aqui mais avançados, mas eu não acho que vai ser de utilidade. Então, vamos ficar só com essa observação, tá? Por isso que é tão importante a gente vibrar no amor e a gente vibrar na luz, no que é certo, na verdade, tá? Por isso que é tão importante, porque uma pessoa, vou falar desse jeito, tá? Uma pessoa diante da qual você vibra amor,
tá? Por isso que Jesus falou, amai os vossos inimigos. É a essência disso que eu estou falando, né? Amai os vossos inimigos. Primeiro, porque eu e os meus inimigos somos um. Os meus inimigos são também parte da filiação, né? Então, se eu estou mandando ódio para os meus inimigos, eu estou, na verdade, mandando ódio para mim mesma. Mas, quando eu envio amor para os meus inimigos, mesmo que sejam os meus inimigos com os quais eu não tenho contato, esses meus inimigos, entre aspas, eles não vão mais ter poder de prejudicar a minha vida, tá? Por isso que a gente pede pelo milagre. A gente pede pelo milagre de perceber o nosso inimigo na essência dele, né? Pedimos pelo milagre, certo? Então, lembrem-se muito disso, porque essa é uma chave muito importante. Se você conseguir se manter na sua vibração amorosa em relação a alguém, né? Vamos pegar o exemplo aí que a gente está usando, que a gente tem usado ao longo dos últimos dias, né? Qual é o exemplo? A política. Eu votei no grupo A e eu votei no grupo B. Por que eu estou falando grupo A e grupo B hoje e não no candidato A e candidato B, como eu estava falando ontem? Porque eu sinto claramente que as nossas orações elas vão ter que ser ampliadas. Nós não vamos mais orar para ver a essência do candidato A ou a essência do candidato B. Nós vamos orar para que nós possamos ver a essência do grupo de A com A e do grupo de B com B. E nós vamos fazer uma oração ainda mais forte no dia de hoje, tá? E que oração é essa? Nós vamos orar por todo o nosso corpo político e de governantes, né? E isso me foi mostrado hoje pela manhã enquanto eu estava meditando, tá? Antes de eu sair de casa, inclusive, isso me foi mostrado. Porque nós, né, estamos sistematicamente enviando vibrações de ódio para os nossos políticos, tá? Nós estamos sistematicamente enviando vibrações de ódio para os nossos políticos. Não é verdade? A gente fala, são todos corruptos, nenhum tem caráter, são todos uns sanguessugas, né? Então nós vamos hoje nós vamos orar mandando vibrações de amor para os 3 poderes. Para o executivo, né? Lembrando que o executivo é a presidência da República e os ministérios, é composto, né? O legislativo, que são as câmaras de vereadores, de deputados estaduais, federais e senadores, né? O executivo nos estados são os governadores e seu staff, né? As secretarias, e nos municípios os prefeitos e as secretarias, né? E o judiciário são as cortes, né? Então, nós vamos mandar luz e amor especialmente para o Supremo Tribunal Federal da República. Nós vamos mandar muito amor, pedir muita luz para todas essas pessoas, tá? Ai, Jaque, você tá maluca? Não, nós vamos fazer isso hoje porque eu recebi uma ordem para fazer essas orações com vocês, tá? Nós vamos nos concentrar em ver a luz por trás de cada uma dessas pessoas. Já que isso é muito difícil. Sim. Mas o nosso curso não é para amadores. Nós já estamos no nível profissional, tá? E nós vamos mandar a nossa luz e o nosso amor também para a equipe que terá lugar num novo governo, tá bom? Para a equipe das pessoas que foram eleitas, para esse grupo, porque uma coisa que eu aprendi há bastante tempo, até por força do meu trabalho, é que muitas vezes a gente entende que nós estamos votando numa pessoa. Nós não votamos numa pessoa, nós votamos num grupo.
Nós votamos num grupo que representa um posicionamento. Quando a gente vota nessa pessoa, a gente está assinando um contrato espiritual, segundo meu mestre ensinou, que diz assim: para minha vida, eu quero as pautas dessa pessoa e desse grupo. Eu quero que a minha vida seja governada por essas pautas, né? Então, nós vamos rezar e orar e entregar para Deus cada uma dessas pessoas. E por mais que você esteja assim, talvez você já esteja agora sentindo o seu estômago revirar, né? Seu estômago já está embrulhado. Não, como assim? Eu vou enviar amor para essas pessoas? Essas pessoas todas precisam de amor. Aquelas com as quais você está de acordo precisam do seu amor e da sua vibração de luz. Aquelas com as quais você está em desacordo, você tem muita dificuldade, você odeia e você queria fazer aquela rodada maravilhosa de cafés envenenados, elas precisam mais ainda do seu amor, né? Nós vamos recolher as sombras que projetamos nesses grupos, né? E nós vamos nos lembrar que quando nós acolhermos cada uma dessas pessoas como uma parte de nós, que não foi reconhecida, que não foi amada, que não foi aceita, que não foi honrada, né, que foi jogada lá no porão. Estou usando uma linguagem para vocês aqui bem junguiana, né? Já não estou mais nem usando a linguagem de Jesus em Um Curso em Milagres, né? Nós vamos recolher as nossas sombras, né? Aquela parte nossa que você fala: nossa, eu nunca faria isso, eu nunca seria um corrupto, né? Será que não? Será que diante das circunstâncias dessas, de vida dessas pessoas, dentro da loucura dessas pessoas, elas não acham que estão fazendo o melhor? Temos 8 bilhões de seres humanos no mundo hoje, meus amores. Somos 8 bilhões. Temos 8 bilhões de percepções. Cada um vê a vida do seu jeito. Ah, Jaque, mas é tudo tão óbvio. É bastante óbvio para mim também, né? Para você, enfim, para alguns aí que vão estar me assistindo vão dizer que também acham óbvio, outros vão dizer que não. Mas, enfim, de que lado você estiver, lembre-se de que o outro, se o outro está aparecendo na sua timeline, né? E você liga a TV, ou lê o jornal, ou ouve o rádio, ou entra num canal no YouTube, tá tudo lá sendo falado. Então, se esse outro está aparecendo, é porque esse outro te pertence energeticamente de alguma forma. Então, nós vamos parar aqui juntos, né? De enviar ondas de energias densas, de ódio, de desprezo, de fúria para esse outro, né? E nós vamos enviar o nosso amor incondicional, o nosso perdão incondicional, né? Ontem eu estava escutando a oração do Ho Oponopono, né? Antes de dormir, e eu vou postar a oração completa para vocês, tá? Essa que eu faço. Eu já postei lá no Telegram, alguns de vocês já estão fazendo, né? Mas eu vou ver se eu consigo fazer um post no Instagram. Ela fala assim, né? Tem uma hora que ela fala assim: se tem alguma pessoa diante da qual eu tenho muita dificuldade de perdoar, então sou eu que vou pedir perdão a essa pessoa, porque ela está me devolvendo tudo aquilo que eu em alguma vida passada fiz para ela, né? Então vamos imaginar aqui por um momento se todas essas possibilidades catastróficas que se avizinham não seriam em algum nível reações a ações que tivemos no passado. Reações de forças kármicas que no passado nós colocamos em jogo,
Aí a coisa muda de figura, né? Aí fica mais fácil eu mandar amor e eu pedir perdão. E eu perdoar. E eu enviar luz. Não fica mais fácil? E aí eu vou me lembrar que eu tô no âmbito da minha lição. Que é, meu pai dá todo o poder a mim. Então, o meu pai dá todo o poder de eu projetar o que eu quiser. Eu vou projetar o que eu quiser. Eu vou projetar, ora o conteúdo da minha mente certa, ora o conteúdo do meu ego, da minha mente errada. Agora, tem uma coisa, que é uma lei da terceira dimensão. O que eu projetar não terá possibilidade de eu não perceber de volta. Porque a projeção dá lugar à percepção, não é? Não é isso? É isso, né? Não é? Eu acho que é isso. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Né? E essa máxima, né, meus queridos, essa máxima que eu acabei de falar para vocês, Jesus expressou ela, eu não sei se essa é uma frase do Novo Testamento ou do Antigo, se não for me perdoem, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Concordam comigo? Então, assim, o que eu projetar, eu vou ter que perceber. O que eu semear, eu vou ter que colher. Nós aqui, nós não queremos de forma nenhuma colher ódio, julgamento, ataque, corrupção, fraude, roubo, maldades. A gente não quer colher nada disso. A gente não quer isso nas nossas vidas. Então, nós vamos precisar fazer esse exercício de lembrar que essas são as manifestações do ego. E que se isso está aparecendo na minha vida, nos meus governantes, nos nossos governantes, é porque isso está na minha consciência. Porque senão eu estava encarnada em outro planeta, vivendo em quinta dimensão, feliz da vida, colhendo flores junto a um riacho iridescente com reflexos de arco-íris. Certo? Então, essa responsabilidade nós vamos precisar assumir e chamar para nós, tá? Nós vamos precisar, só tem um jeito da gente chamar isso para nós. É a gente reconhecer que eles, seja o grupo aqui com o qual você tiver dificuldade, eles são projeções das nossas mentes. Eles são personagens nos nossos sonhos. Então, eu vou ter que curar esses indivíduos onde? Dentro da minha mente. Do lado de fora eu não tenho chance. É mais ou menos como se eu estivesse com uma espada brigando com as sombras que estão sendo projetadas no meu quarto. Eu tenho que olhar para trás e ver quem é que está projetando as sombras. E aí eu vou ver o que está acontecendo e vou ver o que eu vou fazer. Então, a gente vai fazer esse nosso trabalho hoje de cura e de limpeza, tendo em mente a nossa lição do dia. Meu pai dá todo o poder a mim. Então, meu pai me dá todo o poder, mas a liberdade de escolher a partir de quem eu vou usar esse poder é minha. É o meu livre-arbítrio. É o meu processo de tomada de decisão. O meu tomador de decisões vai decidir. Então, ele vai dizer assim, eu vou criar com o ego. Eu vou criar com o Espírito Santo. Então, ele tem todo o poder de criar. Na Matrix, no metaverso, na terceira dimensão. Ele tem todo o poder de criar acertadamente e ele tem todo o poder de criar equivocadamente. E nós estamos nos treinando para podermos criar acertadamente. Então, se aqueles malfeitos estão aparecendo na minha timeline, então eu vou ter que me voltar para dentro e limpar a minha mente da minha crença nessas possibilidades, tá? E antes da gente orar, eu vou ler um trechinho aqui do Silêncio do Coração, Reflexões da Mente de Cristo,
do amado Paul Ferrini, que ele diz assim... Ih, peraí, que eu acho que eu perdi. Tá aqui. Coração aberto, mente aberta. Quando a mente está fechada, o coração também se fecha e vice-versa. Não importa quem se fechou primeiro, não demorará até que o outro se feche também. Não espere que a mente fique sempre aberta. Ela não vai ficar. A mente aberta é livre de julgamentos. Quanto tempo faz que um julgamento não brota na sua mente? Seja sincero. 2 horas, 2 minutos ou 2 segundos. Não tente parar de fazer julgamentos. Esse é um exercício inútil. Em vez disso, tome consciência dos julgamentos que brotam na sua mente. Olhe para eles e deixe-os ir. Então, vamos olhar para os julgamentos que nós temos sobre essas pessoas com as quais nós temos dificuldades. Se você fizer isso, descobrirá que surgirão mais espaços entre eles. A sua mente ficará mais tranquila, serena e aberta. Se você vive com outras pessoas num ambiente seguro e cheio de amor, aproveite a presença do grupo para reconhecer os seus julgamentos. Quando confessa os seus julgamentos, você consegue se livrar deles com mais facilidade do que quando faz isso em solidão. O poder das terapias de grupo, né? Você também ajuda a estabelecer um clima de comunidade no qual o ego é reconhecido por todas as pessoas como um fenômeno natural. O ego vem e vai embora, às vezes com raiva, às vezes com tristeza. Você ajuda a estabelecer uma atmosfera em que ninguém tortura a si mesmo porque está tendo um ataque egóico. Assim, o ego é percebido com mais facilidade e tirado do comando com mais leveza. O senso de humor entra em cena. O ego não é mais dominado pelo ego, mas por outra coisa. Algo bondoso e tolerante, algo misericordioso, cheio de aceitação e disposição para perdoar. Não importa como você o chame, alguns o chamam de espírito, alguns o chamam de eu superior. Outros o chamam de presença do amor. Os nomes não importam. Como quer que você o chame, ele é um aspecto seu, que não é ansioso e nem está ferido. Trata-se da sua consciência do todo composto de todas as partes. Confessando os seus julgamentos, você restabelece a sua ligação com o todo. A mente e o coração voltam a se abrir. Deixando que o seu irmão e a sua irmã sejam suas testemunhas, você reconhece a igualdade entre vocês. Você também admite que é uma pessoa que julga e que não é diferente deles, dos outros, né? Essas outras pessoas também entendem que estão fazendo algo bom. Por meio da prática da confissão voluntária, nasce a comunidade entre iguais. Ninguém é mais espiritualizado do que ninguém. Todos fazem julgamentos. Todos gostariam de deixar de fazê-los e de voltar a ter paz. Ninguém atira pedras, nem critica uma pessoa porque ela fez um julgamento. Ninguém lê as diretrizes para ela. No reconhecimento do seu erro ou da sua transgressão está a consciência de que ela deve simplesmente seguir em frente e não se julgar diferente do seu irmão. Com o reconhecimento dos erros não há pretensão à espiritualidade. Não existe desejo de perfeição nem vergonha da própria imperfeição. Existe só a aceitação do ego quando ele vem à tona e depois é deixado de lado. Existe paciência e compaixão. Isso só aprofunda a sensação de segurança que a comunidade transmite às pessoas. Quando se estabelece um clima em que o ego é aceito e perdoado, a vida fica mais fácil para todos. O espírito passa a acolher o ego em seus braços amorosos e diminui a tendência que ele tem de dividir a mente. À medida em que as novas violações e transgressões ficam menos frequentes e graves, as feridas da psique têm tempo para se curar. É disso que se trata a minha igreja. É Jesus falando, né? Uma comunidade de cura. Uma comunidade de bênçãos e perdão incondicionais. Um lugar seguro onde o ego vem à tona sem julgamento ou condenação.
Um espaço sagrado onde cada contração, cada movimento de medo é reconhecido e liberado com delicadeza. Um santuário onde o coração e a mente só se fecham para se abrirem ainda mais para a presença do amor. Então vamos rezar? Vamos rezar, meus queridos? Então nós vamos fechar os olhos aqui juntos, pedir pela presença do Divino Espírito Santo, pedir pela presença da consciência crística, da luz dourada do Cristo. Imagina que uma luz de ouro está entrando aqui pela sua cabeça, pelo seu chakra da coroa. Peça por essa luz, se abra para recebê-la. Vamos pedir pela presença do nosso Mestre Jesus Cristo, que está sempre conosco, mas ele fica muito feliz quando a gente pede pela presença dele. Vamos pedir pela presença da Grande Mãe, da Mãe Misericordiosa, a Virgem Maria. Vamos pedir que estejam conosco nessa prece, segurando as nossas mãos. Vamos juntos aqui entregar todos os julgamentos que nós fazemos a respeito dos nossos governantes, a respeito do candidato eleito e da sua equipe, a respeito de todos os representantes do Poder Executivo do Brasil, a respeito de todos os representantes do Poder Legislativo do Brasil, deputados, senadores, vereadores, deputados federais, estaduais. Vamos pedir pela liberação de todos os julgamentos que nós fazemos com relação ao Poder Judiciário, especialmente com relação ao Supremo Tribunal Federal. Imaginar cada uma dessas pessoas nas nossas mentes. Imaginar que nós estamos no palco de um grande teatro. Nós estamos no palco e cada uma dessas pessoas está sentada na plateia, olhando para nós. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que leve embora. Vamos entregar, nas mãos dele e pedir que ele leve embora todos os nossos julgamentos, críticas, mágoas, ódios, raivas, ressentimentos, rancores, desejos de vingança, não aceitação da realidade tal como ela se apresenta, o nosso sentimento de injustiça, a raiva com o fato de, como brasileiros, sempre termos sido expostos à corrupção, ao roubo, ao engano, às fraudes, às mentiras, às manipulações. Vamos visualizar também nesse palco os representantes da mídia que mentem para nós ou que omitem informações verdadeiras. Vamos visualizar todas essas pessoas. Se você quiser, faça uma visualização individual. Se você não quiser, visualize todos no coletivo. Todos, sem exceção. Vamos visualizar todos. Agora, nós não vamos fazer distinção. Nenhum tipo de distinção. Se é do grupo A, se é do grupo B, todos estão juntos, sendo o objeto das projeções dos nossos egos, sendo nada mais do que personagens nos nossos sonhos. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos utilize para que o amor do Criador, o amor de Deus Pai, o amor da Grande Mãe, a misericórdia, a luz, a verdade, a sabedoria, a harmonia, a vida, a graça de Deus se derramem sobre cada uma dessas pessoas. Pedimos que a luz do Criador, de Deus Pai, do Criador de tudo aquilo que é, ilumine as mentes de cada um de nós e, através de nós, alcance cada uma dessas pessoas. Rezamos pelo bem-estar de todas essas pessoas. Pedimos pelo bem, pela iluminação, pela cura das mentes de todas essas pessoas, sem exceção. São nossos irmãos, pois a filiação é uma. Nos visualizamos juntos como uma egrégora de estudantes de um curso em milagres nesse palco.
Vocês podem estar pensando por que eu coloquei a gente no palco e eles na plateia. Porque somos nós que vamos comandar esse show. A partir das nossas mentes curadas. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo, a Deus Pai, ao Mestre Jesus Cristo, à Virgem Maria, representando aqui o Divino Feminino. Vamos pedir que toda e cada uma dessas pessoas seja iluminada, abençoada, curada, fortalecida, esclarecida, iluminada, protegida. Pedimos pela bênção, pelas bênçãos de nossos pais, de nosso Pai, de nosso Deus Pai. Pedimos pela bênção de nosso Pai para cada uma dessas pessoas. Pedimos ao Divino Espírito Santo pelo milagre. Pedimos ao Divino Espírito Santo pela correção das nossas mentes, pela expiação. Para que possamos perceber todas e cada uma dessas pessoas com a nossa visão crística. Entregamos ao nosso Divino Espírito Santo aqui os nossos medos, os nossos temores, o medo do futuro, as nossas dúvidas e incertezas. Pedimos que a verdade se manifeste no Brasil. Pedimos que tudo que estiver oculto seja revelado e iluminado pela luz da consciência crística. Nos conectamos com os nossos irmãos, visualizando um coração dourado no peito de cada um deles. E pedimos perdão a eles, se em algum momento das nossas vidas lhes fizemos algum mal. Pedimos que nos perdoem. E dizemos a eles, que pedimos ao Divino Espírito Santo que os perdoe através de nós, de cada um de nós. E finalizamos a nossa oração com as palavras do Ho Oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Muito obrigada. Finalizamos a nossa oração, então, agradecendo, porque sabemos que o pedido pela correção das nossas mentes, pelo milagre, já foi atendido. Muito obrigada ao Divino Espírito Santo, ao Mestre Jesus Cristo, à Virgem Maria, por terem estado aqui conosco nessa oração agora. Obrigada. Então é isso, meus queridos. Finalizo esse vídeo de hoje com essa oração, obedecendo aqui ao que me foi orientado. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o poder que Deus te deu para criar a sua vida, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.